un honor para mí dar la bienvenida al señor Gilberto Diedrich Jr. Como todos ustedes ya saben, actualmente está rankeado como el Data Scientist número 1 del mundo por la web de competiciones Analytics Scala. Gracias a la numerosa cantidad de premios obtenidos en las diferentes competiciones en las que ha participado. Además, en sus ratos libres trabaja como Data Scientist en la empresa brasileña Petrobras. Aunque muchas empresas extranjeras le han puesto precio a su cabeza, él sigue prefiriendo la calidez y belleza de Curitiba, lugar donde actualmente radica. Hoy, Gilberto viene a compartir algunos de sus secretos como moderador y nos presenta el tema Explorando los límites de la predicción. Démosle una cálida bienvenida, Gilberto, por favor. Bom dia a todos. Como o Luiz já apresentou, meu nome é Gilberto, eu venho lá no Brasil. Atualmente estou trabalhando na Petrobras como cientista de dados, mas eu já trabalhei em muitas áreas diferentes, como por exemplo, eu sou formado em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, lá em Curitiba, pela Universidade Federal. E por muito tempo eu trabalhei como engenheiro de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos. Há 8 anos atrás, mais ou menos, eu ingressei na Petrobras como engenheiro de automação. E por muitos anos trabalhei fazendo com que as plantas de óleo do Brasil, da Petrobras, continuassem funcionando. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu comecei a me interessar cada vez mais por essa área de analítica, de ciência de dados. Quanto mais eu ouvia falar sobre inteligência artificial, mais eu tentava me aprofundar no assunto. E foi mais ou menos assim que eu comecei, por interesse próprio, apesar de ser formado em outra área, por interesse próprio eu comecei a pesquisar mais e mais sobre inteligência artificial, analítica, processamento de dados. E como eu sempre me interessei em programação, foi uma facilidade para eu ingressar melhor nessa área aí. Então é isso que eu queria passar para vocês. Vocês não precisam ser formado em ciência de dados para poder estar atuando nessa área. Porque apesar de eu vir de outras áreas, eu consegui mudar o meu foco do trabalho e hoje eu posso dizer que eu não deixei de ser um engenheiro de eletrônico ou um engenheiro de automação, mas agora, hoje, eu me considero um cientista de dados. Então fica a dica. E como que eu acabei vindo aqui dar essa palestra hoje? Claro, eu queria agradecer ao Luiz, primeiramente, convidado, mas foi através disso daqui, essa plataforma aqui, Kaggle. Com ela, eu consegui me destacar dos outros cientistas de dados no mundo. Mais ou menos em 2011, eu participei de uma competição do Google chamada Competição de Inteligência Artificial, de 2011, onde você tinha que programar a inteligência de uma colônia de formigas para que ela dominasse a colônia de formigas adversárias. Então, AI Challenge 2011. Quando acabou essa competição, eu comecei a pensar, puxa vida, eu achei muito interessante programar a inteligência artificial das formigas. Apesar de não ter ido muito bem nessa em específico, via Google eu achei essa plataforma aí, Kaggle. E é uma plataforma de competição para cientistas de dados. Ou seja, se você tem interesse na área, você não deve deixar de conhecer essa plataforma aí. Eu até conheci a sede do Kaggle esse ano, eles que me apresentaram com essa camisa, inclusive, e eu sou muito grato a eles por mostrarem para mim o potencial da inteligência artificial aplicado no mundo atualmente. Então, para quem não conhece o Kaggle, eu estimo que poucos aqui não conheçam. Kaggle é uma plataforma de competições, né?
e possui mais de 500 milhões de cientistas de dados lá cadastrados. Porém, a gente observa que o próprio Kaggle diz que mais ou menos 50 mil cientistas de dados estão ativos lá no site, ou seja, cada competição você está mais ou menos competindo com 50 mil outros cientistas de dados. E a forma de você organizar uma competição é muito fácil. A empresa tem um problema, ela envia para o Kaggle e patrocina prêmio. O Kaggle apenas gerencia a competição. Então, a empresa recebe como resultado uma solução para o problema da empresa e ela possui cerca de 50 mil cientistas de dados para tentar encontrar uma solução para esse problema. É um sistema que todo mundo sai ganhando. Aqui a página inicial de competições do Kaggle, eu coloquei para exemplo as competições atuais que estão acontecendo lá. Essas são as 4 principais. Cada competição ela fica ativa por um período de tempo e ela oferece um prêmio. Hoje em dia o prêmio está variando na faixa de 20 mil a 30 mil dólares por competição, depende da competição. Existem competições onde o prêmio foi muito mais alto do que isso, existem competições com prêmio menor, mas varia nessa faixa de premiação. E cada vez mais as competições estão sendo mais difíceis de vencer. Posso falar isso por experiência própria, porque cada vez mais a gente está aparecendo cientistas com um grau de conhecimento elevado competindo no Kaggle. Então, por que o Kaggle diz que eu sou o cientista de dados número 1 do site? Porque depois de cada competição, o Kaggle ele proporciona para cada participante um score, uma nota, que tem a ver com alguns fatores. Como vocês podem ver, essa fórmula aqui, essa fórmula extensa, que a princípio parece ser bem complexa, mas na verdade não é. A fórmula ela só leva em conta a quantidade de pessoas que você teve no seu time para ganhar ou não aquela competição. Então, quanto mais pessoas tiver no seu time, menor vai ser a sua nota. Se você participar sozinho, você consegue uma nota maior. Ela leva em conta a colocação que você ficou na competição, leva em conta o número de times que participou naquela competição. E também, por último, tem um termo exponencial decrescente, que quanto mais tempo passa depois da competição, menor fica a sua nota para aquela competição. Ou seja, obriga você a estar sempre participando de novas competições por causa desse termo exponencial aí. É uma forma de estar incentivando o pessoal a sempre estar participando. Então, é basicamente essas 4 variáveis que definem a sua nota, o seu score numa competição. Aquele ali em cima é o ranking atual do Kaggle. Minha nota é a soma de todas as competições que eu fiz no passado, levando em conta o termo exponencial decrescente ali. Ou seja, quanto mais longe tiver a competição, mais tende a zero. Então, minha nota hoje, meus pontos hoje são aqueles lá, 216 mil pontos, que não significa, não tem um significado nenhum, só significa que eu tenho mais pontos que os outros dentro do site Kaggle. Mas, como eu disse, sempre está aparecendo gente nova, gente muito qualificada, e cada vez está mais difícil ganhar com qualquer competição. Como funciona uma competição? Basicamente, no momento que você tem interesse em entrar numa competição, você vai se registrar na página do Kaggle, registrar na web, vai escolher uma competição que você queira participar e vai se registrar nessa competição, vai fazer o download dos datasets. Cada competição no Kaggle possui 2 datasets, o train set e o test set.
É meio que um padrão no Kaggle, e esses datasets costumam vir em formato texto puro. Então, qualquer ambiente de desenvolvimento, qualquer biblioteca consegue carregar facilmente esses datasets, porque eles vêm em formato de texto puro, CSV. Então, baseado nesse train set, test set, o que você vai fazer? Você vai construir modelos de predição baseado no seu train set, que é o dataset onde possui a sua resposta, a resposta que você está buscando para aquele problema, e você vai fazer predições no test set, pois o test set não possui as respostas, só quem possui as respostas do test set é o Kaggle. Então, o que você faz? Você faz as predições do test set e envia para o Kaggle. E o Kaggle, baseado numa métrica, vai avaliar quão boa foi a sua predição. E baseado em quão boa foi a sua predição, vai ficar a sua colocação final naquela competição dentro do Kaggle. Por isso que existe o leaderboard, o LD. Bom, sabendo disso tudo, qual que é o principal problema? É extrair o máximo de predição dos modelos. Como fazer isso? Eu tenho uma regrinha básica, que eu sigo em todas as competições, não necessariamente é uma receita de bolo, mas é algo que todo mundo deve, no mínimo, fazer isso daí. É entender bem o problema, pensar em várias possíveis soluções para aquele problema, porque normalmente problemas não possuem só uma solução, infinitas soluções. Mas você tem que pensar em várias soluções e já botar na sua cabeça quais são todas as soluções para esse problema. E deixar ali guardadas as soluções. Escolher uma métrica de performance adequada a cada problema. Nem sempre um problema pode ser atacado com uma métrica simples de performance. Né? Performance é como você vai fazer para medir a qualidade do seu modelo. Isso é muito importante. Cada modelo vai precisar de uma métrica diferente. Então, você tem que saber escolher a métrica boa para resolver aquele seu problema. Construir boas features, ou seja, feature engineering, precisa ser muito bem feita. Precisa saber fazer features boas. Um modelo, é difícil um modelo básico, com features básicas, do jeito que foi entregue o dataset para você, construir modelos bons. Por isso você precisa criar features novas. Isso é muito importante, depois até eu vou dizer porquê. Escolha a estratégia de validação adequada. Por exemplo, você tem o seu train set onde você possui as respostas. Quando você constrói o seu modelo, como você garante que as suas previsões são boas o suficiente? A única forma de fazer isso é com uma validação, ou seja, você dividir seu train set em várias partes, sempre treinar com um pedaço e validar a performance no outro pedaço. Então você precisa saber dominar essa arte de validação. Parece simples, é uma coisa básica, mas muitas vezes as pessoas não sabem usar corretamente. Ajuste ou tuning de hiperparâmetros. A maioria dos algoritmos de treino de inteligência artificial possuem parâmetros para ser configurados. E usando a técnica de validação cruzada, você consegue tunar ou ajustar esses parâmetros para extrair a melhor performance dos modelos. Então precisa aprender a fazer isso daí também. E, por último, o que eu sempre faço nas competições é combinar vários modelos numa única predição mais poderosa. Eu pego vários modelos mais simples, junto tudo e transformo num modelo forte, um modelo que tenta explorar ao máximo os limites da predição. Para fazer isso, para você construir modelos bons, você precisa entender como funcionam os algoritmos de treino hoje em dia. Aqui eu listei alguns algoritmos que eu gosto de usar. Dentre eles está o estado da arte dos algoritmos, como por exemplo o Gradient Boosting, que na minha opinião é o melhor algoritmo hoje em dia
para aprendizado de máquina genérica. Gradient Boost é difícil um outro algoritmo ganhar dele para datasets genéricos. Você entender internamente como funciona o Gradient Boost vai ser uma vantagem para você. Não apenas saber usar o algoritmo para treinar o modelo, mas sim saber como ele funciona internamente, nas linhas de código interno dele, para você poder construir features boas que ele vai utilizar melhor. Então, eu listei aí algoritmos que eu já entrei dentro do código-fonte para estudar eles, para saber como é que eles funcionam. E isso aí eu posso dizer que ajuda bastante, saber como cada um desses algoritmos funciona. Por exemplo, a segunda linha ali, redes neuronais ou Deep Learning. Hoje em dia é fato que Deep Learning é muito melhor para a classificação de imagens que qualquer outro algoritmo de aprendizado. Então, o simples fato de você saber isso aí já é uma vantagem para você. Agora, não que Deep Learning não dê para ser usado para outra coisa, claro que dá. Mas se eu tivesse um problema de classificação de imagens, eu ia partir usando Deep Learning e redes neurais. Outro algoritmo que eu gosto muito de usar é o último, o Local-Rabbit, um algoritmo linear, mas ele é muito flexível, muito rápido de ser executado e você consegue usar bilhões ou trilhões de features com ele. Ou seja, ele é muito flexível e ele é um algoritmo online. Você pode treinar ele e continuar treinando do ponto onde você parou. Então, como eu disse lá no começo, não tem como você extrair o máximo do modelo se você não dominar a técnica de validação cruzada. Validação cruzada é uma coisa básica, muito simples, que a gente aprende lá nas aulas de estatística. Então, como é que você faz? Para fazer validação cruzada, você tem que entender o seu dataset. Se for um dataset de time series, a validação que você vai fazer é diferente de um dataset onde as linhas são independentes. Mas basicamente aquela ideia que eu falei, dividir o seu frame set em várias partes, usa uma parte para treinar e outra parte para validar o seu modelo. Uma dica que eu dou, e que é muito importante numa competição, principalmente se tiver mais de uma pessoa no seu time, é fixar os folds de validação. A gente sempre faz isso, fixar, nunca mudar os folds. Por exemplo, eu gosto de usar 5 folds nos meus modelos. Isso dá 80% da base de dados de treino e 20% para validação. Então, eu fixo já todas as linhas do meu dataset, qual fold ele vai pertencer. E todos os membros do meu time usam exatamente aqueles mesmos folds para treinar os modelos deles e assim a gente pode comparar a performance de modelos. Isso é muito importante, você fixar os folds para poder comparar a performance de modelos diferentes. Então, fixar folds. Para entender como é que é feita a validação, eu fiz também umas regrinhas aí. Eu sempre preparo o meu dataset, recebendo um dataset novo, eu preparo ele, limpo as features que eu tenho que limpar, vejo o que eu vou fazer com os níveis que não estão disponíveis, not available. Eu faço um pré-processamento no meu dataset, eu construo features, ou seja, eu faço feature engineering do que for preciso. Eu treino usando cross-validação, isso é básico. Eu sempre faço vários modelos treinados cross-validados. Fazendo isso, eu posso calcular a performance de todos os modelos. Eu sei quais modelos são melhores e quais modelos são piores. E por último, o mais importante, guardar tudo em arquivo. Eu treino os meus modelos e guardo tudo em arquivo. Fazendo isso, você garante
que no futuro você pode usar esses modelos treinados no passado. A cross-validação não serve só para medir a performance dos modelos. Ela serve, depois vocês vão ver, para aquilo que eu falei no começo, juntar vários modelos em um único modelo só, muito mais poderoso. Então, como combinar modelos? A forma mais simples de você combinar modelos é pegar justamente várias predições e fazer médias simples entre essas predições. Por exemplo, eu tenho pego dois modelos e faço uma média simples ou uma média ponderada, seja aritmética ou geométrica. Essa é a forma mais simples para você combinar modelos. Eu posso dizer, combinando modelos, em 99,9% dos casos, você vai ter ganho. Combinar modelos sempre dá ganho, mesmo dessa forma simples aqui, médias aritméticas ou geométricas. Quando você avalia o modelo, às vezes uma média geométrica é melhor que uma aritmética, mas aí depende de cada caso. Então, combinar modelos de forma simples já dá ganho. Porém, se você combinar modelo usando aprendizagem supervisionada, ou seja, usar algoritmos complexos para combinar modelos, você tem um ganho muito melhor. Que é o que diz essa figura aqui. O que eu fiz ali? Eu criei 3 níveis de aprendizado, onde no primeiro nível de aprendizado eu uso os algoritmos tradicionais que a gente encontra disponíveis para a gente poder usar. Por exemplo, Gradient Boost, Handle Forest, Neural Net, Logistic Regression. Nesse exemplo, eu criei 4 modelos. Claro, esses 4 modelos são cross-validados. Eu tenho a predição de todos os codes dele guardado em disco. O que eu faço? Eu vou para um segundo nível e uso as previsões daqueles modelos de primeiro nível como features do segundo nível. As predições dos modelos meus básicos viram features para o meu segundo nível. Isso parece simples, na prática não é tão simples de implementar nem de fazer funcionar corretamente. Porque para isso funcionar corretamente, você vai precisar fixar os índices da cross-validação, como eu já falei lá atrás. Você vai precisar garantir que você não está overfitando, não tem overfit entre os codes e alguns outros detalhes para fazer funcionar bem. Mas fazendo isso eu posso usar Neural Net, GBM, Logistic Regression no segundo nível. Isso é muito legal porque você melhora muito a performance dos seus modelos. E eu fui além ainda. Eu usei um terceiro nível aqui de aprendizado, que na verdade é um nível passivo. Eu faço uma média ponderada entre as previsões do nível 2. Simplesmente pego as previsões do nível 2 e faço uma média ponderada. E eu consigo melhorar ainda mais a qualidade das minhas previsões. Parece uma coisa bem intuitiva, mas se você fizer corretamente, você vai ver que quão bom são os resultados, principalmente em competições, que cada númerozinho a mais conta muito. Mas por que funciona fazer essa cena de modelos, combinar modelos? É basicamente 2 coisas para fazer isso daí funcionar. São só 2 coisas que fazem com que misturar modelos funcionem. E tem a ver com diversidade. Diversidade de algoritmo de treino e diversidade de features. Ou seja, se você usar o mesmo dataset e treinar com algoritmos de treino diferentes, você tem diversidade de algoritmos. Quando eu falo algoritmo, eu estou falando GDN, Neural Network, Logistic Regression, Linear Regression, qualquer algoritmo de treino. Então, só de usar algoritmo diferente, você já tem um ganho. Se você usar features diferentes, você tem mais ganho ainda. O que eu falo de features? Um modelo você treinar com as features básicas que lhe foi dado. Outro modelo, você transforma essas features. Você faz feature engineering, você transforma elas para um outro plano, você constrói features novas, você combina as 2 features em uma só.
isso gera diversidade de features. E quando você for juntar os modelos depois, você vai ter um ganho maior ainda. Então, essas duas coisas que você tem que se preocupar. Agora, como avaliar se dois modelos, se você juntar dois modelos, você vai ter um ganho bom? A forma mais fácil é você juntar realmente os dois modelos e calcular a performance deles. Porém, só de calcular a correlação entre esses dois modelos, você já tem como saber se essa mistura vai ser boa. Na prática, correlações abaixo de 0,99 dão boas misturas de modelos. Então, consegue ter uma performance boa quando misturados esses modelos. Como eu escreveria, correlações acima de 0,99 não dão boas misturas de modelos, porque eles são muito parecidos, né? Se a correlação for 1 é porque são exatamente iguais e não faz sentido, você quer diversidade. Você quer que no segundo nível, cada um dos algoritmos de treino tire o melhor que tem em cada modelo. Então, é por aí que vai, é diversidade a chave de tudo. Eu queria falar também sobre uma competição aqui no Kaggle, essa Otto Group Product Classification Challenge. É uma competição que aconteceu ano passado. Eu ganhei, mas eu ganhei junto com um amigo meu, Stanislav Semenov, da Rússia. Nós competimos juntos, claro, e conseguimos ficar em primeiro lugar na frente de 3.000 e alguma coisa competidores. Qual que era a ideia dessa competição? Era classificar produtos em 9 classes. Então a gente tinha um banco de dados com características de produtos e o objetivo era classificar cada um desses produtos em 9 classes que eram dadas. A primeira coisa, como eu disse, é fazer o download dos datasets. Como eu disse, tem o trend set e o test set lá no Kaggle. Nesse caso, eles eram bem pequenos, 1 mega e 3 mega compactados. Eu considero um dataset bem pequeno esse, mas já é suficiente para você ter boa predição. Aqui eu fiz um dump do dataset, só para vocês entenderem melhor. O train set possuía 61 mil linhas e o test set 144.000. As 93 features que eram disponibilizadas nessa competição, elas eram anonimizadas. Eu não sabia quais eram as características dos produtos, eles haviam convertido tudo em números. Então as features que a gente tinha eram números. Isso é muito bom para a empresa que está proporcionando esse desafio, porque ela obriga a gente pesquisar a fundo cada uma das features para ver quanto consigo extrair delas, pois eu não sei qual que é o nome daquela feature ou o que ela representa. Então eu me obriguei a investigar muito essas features aí. Então o que a gente fez? Basicamente, o feature engineering que a gente fez foi baseado nessas regras aqui. Contagem de zeros, transformações logarítmicas diretas dos números, agrupamento usando k-means, soma e subtração de features similares, ou seja, features que tinham uma distribuição similares, a gente tentou somar, subtrair. A gente usou um algoritmo muito bom de redução de dimensão chamado TSNE. E a gente conseguiu reduzir o tamanho da base de dados para apenas 3 features, com uma boa representação da base de dados, usando esse algoritmo aí. Isso daí deu um bom ganho para a gente nessa competição. Isso foi um achado muito bom. E especificamente nesse problema,
o Nearest Neighbor algoritmo funcionava muito bem. Então a gente aproveitou e usou muito Nearest Neighbor, o vizinho mais próximo, nessa competição também. Então usamos uma estratégia de 5 folds, foi muito básico. A gente dividiu o train set em 5 partes e fazemos a previsão de cada uma dessas 5 partes. E depois a gente faz a previsão do test set. Essa foi a estratégia de validação que a gente fez. Fixamos os índices para não mudar. Então, todos os modelos que eu treinava, eu usava os mesmos índices que o meu colega Stanislav treinava lá na Rússia também. Aqui é só um exemplo de como a gente seleciona os folds para serem treinados. Por exemplo, na primeira linha, o fold 1, eu uso os folds 2, 3, 4 e 5 para treinar e faço as previsões no fold 1. E faço subsequente nos outros folds também, a mesma ideia, a mesma lógica. Só para o test set, que eu uso todos os folds daí para treinar e faço a previsão do test set. Esse é o básico. Eu não vejo como um outro jeito de fazer um modelo chegar no limite da performance sem fazer isso daqui, treinar usando cross-validação. Qual que é o problema disso tudo? Você aumenta em 6 vezes o tempo que você leva para treinar o seu modelo. Em vez de você fazer um treino só, você tem que fazer 6 vezes. Então você tem um custo computacional mais alto, mas você tem uma grande vantagem que você possibilita juntar modelos depois. E aí que vem o ganho. Ao todo, foram treinados 37 modelos diferentes. Cada um desses 37 usando 5 folds de cross-validação. Além desses 37 modelos, no segundo nível, a gente criou features não supervisionadas também para ajudar no segundo nível de treino. Então, os 37 modelos foram esses daqui. A gente investiu bastante no Nearest Neighbor, como eu havia falado, pois ele apresentou um desempenho muito bom nesse dataset. XGBoost, que é o estado da arte do Gradient Boosting hoje em dia. 6 modelos e por aí vai. Neural Network, Sophia ML e até chegar no H2O, que é o último. Um algoritmo muito bom que eu gosto de usar também é o Factorization Machines, é o penúltimo ali, LibFM. Ele sempre ajuda muito com diversidade de modelos. As features que a gente adicionou no segundo nível, elas eram um pouquinho diferentes. O que a gente fez? A gente criou uma feature que é a soma das distâncias para os vizinhos mais próximos, e não apenas os vizinhos mais próximos. Então a gente somava a distância da minha linha para as linhas mais próximas do meu dataset. Que não é uma coisa muito comum, mas isso adicionou bastante diversidade nos nossos modelos. Usamos o dataset original também, no segundo nível, o dataset transformado com log de x mais 1, e usamos o dataset reduzido a 3 dimensões, usando o algoritmo TSNE. Então, nessa competição, nossa solução ficou assim: 37 modelos de primeiro nível, mais 8 features de distância, usando o Nearest Neighbor, não supervisionados. Com base nisso daqui, a gente treinou 3 algoritmos do segundo nível, um Neural Network rodado 600 vezes, XGBoost 250 vezes e um ABABoost usando o algoritmo Extra-Trees também 250 vezes. Esses algoritmos em específico, elas têm uma característica estocástica. Então, é importante rodar múltiplas vezes para você estabilizar o resultado e diminuir a variância dos resultados. Por final, como eu já disse, a gente usou uma média ponderada entre os resultados do segundo nível.
Essa média ponderada foi mais ou menos aquela fórmula ali. Baseado nos scores que a gente conseguia obter, baseado na avaliação, a gente fez uma média geométrica entre o XGBoost e o Neural Network e fez uma média aritmética desse resultado com o AdaBoost. Fazendo isso dessa forma aí, com esses pesos, deu o melhor resultado para esse dataset em específico. E fazendo isso daí, a gente conseguiu um logarithmic loss de cerca de 0,39, o que para essa competição é muito bom. Esse valor 0,39 foi o valor que a gente calculou usando a cross-validação. Quando a gente submetia o dataset para o Kaggle, ele mostrava aqueles outros valores ali, ó, o public 0,38 e o private. O private é depois que a competição acaba. Eles avaliam os resultados nossos contra uma parte diferente do test set e calculam daí o private results. Também foi muito próximo. Usando toda essa técnica, a gente conseguiu se distanciar bastante do segundo colocado. Nosso score foi 0,382, enquanto o do segundo colocado foi 38,6. Isso, para uma métrica de logarithmic loss, é bem distante. Como eu disse lá no começo, a métrica que você usa para medir a performance, ela varia bastante. Deve ser muito bem escolhida para cada problema. Nesse problema foi o logarithmic loss. E essa diferença é muito grande entre o primeiro e o segundo colocado. A gente até se surpreendeu com essa diferença grande que deu no final. Mas é claro que a gente ficou muito feliz. Após o término da competição, é comum os ganhadores postarem a solução no fórum do Kaggle. Então a gente postou lá a nossa solução. Vocês podem ver depois lá também, ler com mais detalhes lá, mas ela está lá, não vai sair de lá. E é isso, gente. O que eu tinha para deixar para vocês aqui são algumas coisas básicas, mas que me ajudaram a ganhar as competições no Kaggle. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês: cross-validação e diversidade. E é isso.